Amados, enquanto vocês acham aí 2 Crônicas 7, eu sei que vocês estão acostumados a eu trazer sempre mensagens expositivas, né? Mas hoje eu vou trazer uma mensagem diferente que Deus colocou no meu coração, uma mensagem temática para nós entendermos como o Antigo Testamento era sombra do Novo e todos os elementos do Antigo Testamento apontavam para a pessoa de Jesus e a sua igreja e a relação do pecado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O quanto o pecado nos afeta, o quanto o pecado nos paralisa e faz cessar a adoração a Deus. Afinal de contas, esse é o objetivo de todo o culto. Todo mundo já achou aí 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos lá, vamos ler aqui a partir do versículo 11 até o 16. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Só até aí, meus amados irmãos. Glória a Deus. Sabemos que o Antigo Testamento traz muitas coisas que eram sombra do Novo Testamento, da Nova Aliança. A lei, o sacerdócio, né, são alguns exemplos disso. Hoje eu quero focar um pouco mais sobre o templo, para entendermos qual tal é o nosso privilégio na Nova Aliança, mas também o qual tal é a nossa responsabilidade na Nova Aliança, bem maior do que na Antiga Aliança, certo? Vamos entender aqui um pouco mais como era um templo, para a gente entender nos mínimos detalhes como o templo apontava para a pessoa de Jesus e para a sua igreja. Vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre esse templo de Salomão. Em 1 Reis 6:2 fala assim: que a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Se a gente transformar no sistema métrico que hoje utilizamos, ficaria mais ou menos assim, certo? Essas são as medidas do templo, sem contar a parte externa, né? Sem contar a parte onde eram feitos os sacrifícios ou ficavam os pórticos para que todo o povo pudesse chegar, né? Que é chamado também de pátio, certo? Vamos lá, 60 côvados de comprimento equivale a 27 metros, 20 côvados de largura, 9 metros, e 30 côvados de altura, cerca de 13 metros. Certamente para os padrões de hoje, talvez não era algo tão, digamos assim, grandioso assim, mas essa parte do templo compreende o salão, certo? Onde o sumo sacerdote entrava, onde ficavam as menorás, os pães da preposição, e um pouco mais no fundo, o Santo dos Santos,
que era onde ficava a Arca da Aliança, onde só se podia entrar uma vez por ano, para que o sumo sacerdote pudesse fazer propiciação por ele e por todo o povo. Vamos lá, para a gente entender um pouco mais sobre isso, vamos entender também um pouco dos materiais usados na construção do templo, para que a gente possa entender a sua importância e a grandeza dessa majestosa construção. O templo de Salomão, ele tinha paredes e piso de ouro. Não estou falando folheado a ouro, não isso. Maciço, ouro maciço, né? Olha só. Quando o templo foi construído, Davi doou 3.000 talentos de ouro de Ofir, cerca de 105 toneladas de ouro, e 7.000 talentos de prata refinada, cerca de 245 toneladas de prata. Só aí, Davi doou transformando para hoje, cerca de 13,9 bilhões de reais para a construção desse templo, né? O tesouro do reino doou cerca de 510 bilhões, 3.500 toneladas de ouro e 35.000 toneladas de prata. A oferta de todo o povo, cerca aí de 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, né? E 350 toneladas de prata, cerca de 23,4 bilhões. No total, só de ouro e prata, a gente tem 550 bilhões. Se a gente adicionar os outros materiais que foram usados no templo, certo? E a mão de obra empregada, chega fácil aos 600 bilhões. Né? Para você ter ideia, o total, o templo consumiu cerca de 3.800 toneladas de ouro. Para você ter ideia, os Estados Unidos, que é o país com a maior reserva de ouro hoje, ele declara, né? Deixar claro isso, ele declara que tem 8.000 toneladas de ouro. Ou seja, no tempo de hoje, o templo consumiria quase metade das reservas de ouro do governo dos Estados Unidos. Mais do que muitos países têm. Por exemplo, o segundo colocado no ranking, né, de estoque de ouro é a Alemanha, que tem só 3.300. Ou seja, o templo consumiria todo o ouro da Alemanha. E ainda ficaria faltando para construir hoje em dia, né? Agora que nós entendemos mais ou menos esse espanto diante dessa construção, né? As pessoas ficavam maravilhadas quando peregrinavam até Jerusalém para cultuar e para oferecer sacrifícios a Deus, né? Por exemplo, a rainha de Sabá ficou impressionada quando viu esta construção. Eu fico imaginando aqui os discípulos que se impressionavam com aquela construção do templo de Herodes, que era muito mais humilde do que esse templo de Salomão. Se eles vissem isso, eles iriam ficar, né, maravilhados, estarrecidos, né? Pessoal, vamos entender também como foi feita a dedicação desse templo, ou então como foi feita a consagração desse templo. Em 1 Reis 8 e 2 Crônicas 7, narram como foi a dedicação ou a consagração do templo. Foram sacrificados, certo? Em um evento de consagração, nada mais, nada menos do que 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Imagine isso. Em um evento de consagração de um templo, de um local, foram sacrificados, né, para fazer a consagração do templo ou a purificação, cerca de 22.000 bois e 120.000 ovelhas, certo? Vamos lá, vamos entender também a função do templo. O templo era um lugar para fazer sacrifícios a Deus, né, e também seria uma casa de oração. Por exemplo, Isaías 56:7 fala assim: sim, a estes os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração.
Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E realmente, todos os povos afluíam para Jerusalém. Nações vizinhas, né? Nações longínquas, o pessoal fazia peregrinação a Jerusalém para estar no templo, certo? Para sacrificar a Deus e para adorar. Vamos entender um pouco mais sobre as promessas de Deus a respeito desse lugar. Deus prometeu que a sua promessa estaria nele, né? Aliás, que a sua presença estaria nele. Em 1 Reis 6, do 11 ao 13, a palavra nos diz o seguinte: Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo Israel. Deus também disse que escutaria as orações feitas neste lugar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, pois, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Acabamos de ver isso, né? 2 Crônicas 7, 14 ao 16. E o próprio Deus confirmou a sua presença naquele templo, porque durante o processo de consagração do templo, olha o que foi que aconteceu. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu essa casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele é o Rei todo, e todo o povo oferecia um sacrifício perante o Senhor. Então, no evento de consagração do templo, aconteceu algo maravilhoso. Imagine só, você está lá no local para adorar, cai fogo do céu e consome o holocausto. Então, é um evento singular, né? Irmãos, e após isso, o templo permanecia de constante aberto. Sempre o templo estava aberto. Fazia chuva ou sol, com guerra ou sem guerra, certo? O templo sempre estava aberto para oração, para adoração, né? Irmãos, o tempo passou, né? E em 725 antes de Cristo, cerca de 280 anos depois do templo ser erguido em aproximadamente 1005 antes de Cristo, né? E aí o 12º rei de Judá chegou ao trono. Seu nome era Acás. Por gentileza, avancem aí para 2 Crônicas 28. Avancem mais algumas páginas. Enquanto isso, eu vou falar para vocês o que foi que aconteceu. Um breve resumo nesse meio tempo. Muitos reis bons e maus passaram pelo trono. Porém, o capítulo de Acás vai ser muito importante, vai ser muito relevante para vermos a importância do templo de Deus no Antigo e no Novo Testamento e como o pecado afeta isso. Irmãos, importante ressaltar que após a morte de Salomão, houve uma insurreição ou uma revolta, causando o rompimento e a separação das 12 tribos de Israel. As 12 tribos se dividiram em 2 reinos, certo? Vamos lá. O reino chamado Reino do Norte
tinha 10 tribos e era chamado de Israel. E a sua capital era Samaria. Tá? E o reino do sul só tinha 2 tribos, que era Judá, que era a maior, e Benjamim. E ficou conhecido como o reino de Judá. E tinha como capital Jerusalém. Mas observe algo maravilhoso. As promessas de Deus se cumprem, né? A descendência de Davi reinou não sobre Samaria, mas sobre Jerusalém, na casa de Judá, né? Então as promessas de Deus sempre se cumprem. Então a linhagem de Davi não se afastou do trono, né? Vamos lá. Antes de ler esse texto, de 2 Crônicas, capítulo 28, eu queria falar um pouco mais sobre como era Acais, o que Acais fez, né? Acais começou o seu reinado cometendo pecados, pecando contra o Senhor, né? E Acais, ele não se arrependia dos seus pecados, ele foi enveredando pelo pecado, e aí ele começou a pecar cada vez de mais e de uma forma abominável diante do Senhor. Acais não se arrependeu dos seus pecados e da sua grande idolatria. Inclusive Deus puniu e humilhou Judá por conta dos pecados de Acais. Mas o pior pecado de Acais ainda estava por vir. Deixa eu ler aqui esse texto de 2 Crônicas 28. Vamos ler aqui a partir do versículo 23. Porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudaram, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. E ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa de Deus, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor Deus de seus pais. Então, amados, Acais fez algo insano, até mesmo para a visão de todo o povo. Ele fechou a casa do Senhor. Ele fechou a casa de adoração, a casa de culto. Algo absurdo, né? Acais foi considerado um grande pecador, e por conta dessas atitudes, quando ele faleceu, não permitiram que ele fosse enterrado junto com os reis, né, de Israel. Não foi permitido essa honraria. Ele não foi sepultado junto com esses reis. Acais foi recolhido e no seu lugar, Ezequias, seu filho, subiu ao trono. E agora repara a diferença. Vamos ler aqui no capítulo 29, logo abaixo aqui no versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do reinado, do primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia. Tudo aquilo que de mal que Acais tinha feito, seu pai. A primeira coisa que Ezequias fez quando subiu ao trono foi literalmente, foi a primeira coisa que ele fez no primeiro ano, no primeiro mês, certo? A primeira ordem que ele deu foi para abrir as portas da casa do Senhor e para santificar a casa, para purificar a casa e para retirar da casa do Senhor toda a imundícia.
Irmãos, agora que nós entendemos um pouco da história do templo, vamos ver como ele é sombra das coisas que haveriam de vir, né? A saber, Cristo e a sua igreja, né? A nova aliança é colocada como uma aliança mais excelente pelo autor de Hebreus. Muitos dos elementos, festas, a lei mosaica e o próprio templo apontava para a pessoa de Jesus, né? E o templo não era diferente. Jesus se compara com o templo, né? Ele mesmo falou: se derrubar esse templo, eu voltarei a reconstruí-lo em 3 dias, né? Glória a Deus. Se referindo à sua pessoa, né? Hebreus vai descrevê-lo como nosso sumo sacerdote. E ele próprio é o sacrifício oferecido pelos pecados. Está vendo como todo o Antigo Testamento apontava para a pessoa de Jesus e para a sua igreja? Até os mínimos detalhes de toda a celebração que era feita no Templo de Salomão apontava para Jesus. Por exemplo, quando o sumo sacerdote entrava no templo, que ele ia caminhando rumo ao Santo dos Santos, ele passava por 5 pares de menorá, 5 pares de candelabros ou castiçais de ouro. Lá na revelação de Apocalipse, João vê Jesus vestido em glória, andando em meio a quê? Castiçais de ouro. Glória a Deus. Tudo é uma representação do que haveria de vir, né? Irmãos, e na nova aliança, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Somos um com Cristo. E por consequência também somos chamados de templo de Deus. Inclusive existem várias passagens bíblicas que ensinam que o próprio Deus habita em sua igreja. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve que nós somos o santuário do Deus vivo. Isso em 2 Coríntios 6,16. E que Jesus Cristo é a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Efésios 2:21. E olha que revelação maravilhosa, né? A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra de esquina. Salmos 118:22. Os judeus rejeitaram Jesus, não creram que ele era o Messias. E ele se torna o próprio e o firme fundamento em que os cristãos estão firmados, né? Vocês vão entender isso com mais propriedade agora. Paulo afirma que nós somos edifícios de Deus, né? Firmados no único firmamento eterno que é Cristo. O próprio falou que aquele que construir sobre essa rocha não será abalado. Lucas 6:48. O templo de Salomão era formado em cima de uma pedra, uma montanha que se desgasta com o tempo. O fundamento estava sobre uma rocha, né? Mas o nosso fundamento está sobre a pedra angular, a pedra de esquina que permanece para sempre. Glória a Deus, aleluia. O primeiro templo tinha paredes feitas com ouro maciço. Vocês também podem construir as suas paredes com ouro. Em 1 Coríntios 3:12, o apóstolo Paulo afirma que ninguém pode colocar outro fundamento no qual já está posto, o qual é Cristo. Mas ele alerta cada um como serão feitas essas edificações das paredes ao redor, né? E aí ele nos dá 2 escolhas de materiais para usarmos. A primeira é ouro, prata e pedras preciosas, que são amplamente interpretados na cristandade como sendo as verdadeiras doutrinas para a salvação, certo? Aquelas que suportariam a prova de fogo do último dia, que não queimam, mas que são purificadas pelo fogo. Glória a Deus, aleluia. Ou você pode construir as suas paredes com madeira, feno ou restolho.
que são bem aceitas como representando os erros, doutrinas falsas e ensinamentos de falsa piedade. Obras para justificação é um exemplo. Campanhas, votos para justificação é outro exemplo. Hoje chegam até a colocar outro fundamento que não é Cristo, afirmando que Cristo não é Deus, afirmando que Cristo é apenas um arcanjo, alguém muito importante, mas não como um autor e consumador da sua fé. Até este ponto eles chegam hoje em dia, né? Irmãos, madeira, feno e restolho serve apenas de combustível para aquele dia, para queimar. Só isso. O primeiro templo foi consagrado pelo sacrifício de 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Alguém arrisca dizer em qual sangue o templo de Deus da nova aliança foi consagrado? Não pelo sangue de bois nem de ovelhas, mas pelo sangue do unigênito de Deus, o sangue mais poderoso do universo, capaz de limpar qualquer edifício, capaz de branquear qualquer veste, por mais manchada que ela esteja. Glória a Deus, aleluia. Deus prometeu que os olhos e ouvidos dele estariam atentos às orações feitas no primeiro templo. Agora, ele habita em nós, o templo dele na nova aliança. Ele habita em nós por meio do seu Santo Espírito. Ele te escuta, te consola, atende às suas orações, te conduz, te ajuda a vencer as tentações e te ajuda a sacrificar as suas vontades e as suas vãs paixões. Glória a Deus. Agora, você entende, né? Como o Antigo Testamento era uma sombra do Novo, como ele apontava para a pessoa de Cristo e para a sua igreja. Agora vocês entendem o grande privilégio que eu e você temos agora na nova aliança. Mas eu confesso que isso também me assusta um pouco, porque junto com esse grande privilégio, nós temos também uma grande responsabilidade, maior até do que eles tinham no Antigo Testamento, meus irmãos. E eu tenho que perguntar para vocês hoje, perguntar para mim também. E antes de falar com vocês essa palavra, fala comigo, bate em mim, dói primeiro em mim. E eu quero perguntar para você hoje como é que anda o seu templo ultimamente. Tem tido adoração nele? Tem se escutado oração e louvores nele ultimamente? Você tem dedicado um tempo de qualidade a Deus? Você tem prestado culto a Deus? Porque eu não estou falando de vir para cá. Não, isso aqui não é um templo. O templo é você. Quando você está em casa, o templo está com você. Quando você vem para cá, o templo continua com você. Se você botar o pé ali na calçada, o templo sai com você. Você é um templo ambulante. E eu quero saber aí, como é que está o seu templo? Você tem adorado a Deus? Você tem dedicado um tempo a Deus? Um tempo de qualidade? Um tempo de intimidade com Deus? Porque, irmão, aqui a gente vem para se reunir, para estarmos em unidade com o corpo de Cristo. Mas, irmão, muitas vezes aqui a gente vem para receber o alimento. Mas o principal, irmão, é quando você sai daqui. É a sua vida de oração, é a sua vida de adoração a Deus. Como é que está ela? Irmãos, não deixe os afazeres do mundo tirarem o teu tempo com Deus. Porque é na tua intimidade com Deus que você mais cresce, que você mais tem força para vencer o pecado, para vencer as lutas. Aqui é um tempo breve, irmão. Aqui é meia hora, é uma hora e meia. Entendeu? É em casa, é lá trancado no teu quarto. É onde você recebe mais de Deus.
Pode ter certeza disso. Irmãos, eu tenho que perguntar também, e no altar? O que há no seu altar? Será que ele está dividido com algo? Ou com alguém? Para quem ou para o que está sendo a sua adoração? Irmãos, tem muita gente hoje que vai para a igreja, mas que na verdade, se nós tivéssemos o poder de sondar o coração dele, sondar o templo dele, nós encontraríamos dentro desse coração Bolsonaro. Nós encontraríamos dentro desse coração Lula. Nós encontraríamos dentro do seu coração algum músico gospel, algum pastor gospel, algum profeta ou algum apóstolo, né? Que hoje tem muitos, né? Apóstolo, né? Irmãos, não se engane, irmão. O meio evangélico hoje em dia tem muita idolatria. A gente olha na internet hoje em dia cada absurdo que são feitos em nome, porque o apóstolo disse, tem que fazer. Tá entendendo, irmão? Que absurdo. Não está na Bíblia, mas o apóstolo disse. A palavra do apóstolo tem peso. Conversa é essa, irmão? Isso é idolatria, irmão. Tire já isso do seu templo. Limpe o seu templo dessa idolatria. Pelo amor de Deus. Onde está a confiança? Está no apóstolo? O apóstolo disse para mim fazer isso, mas eu não fiz, meu Deus, e agora? Onde está a tua confiança? É na campanha? Você quebrou a campanha de 7 semanas, de 7 domingos, de 7 sábados? Meu Deus, eu quebrei a campanha, e agora, Senhor? E aí, tu confia na campanha ou tu confia em Deus? Meu irmão, pare com isso, isso é idolatria. A partir do momento que você fica confiando em rituais, entendeu? Para ganhar alguma bênção. É como se você estivesse dizendo, Deus, eu cumpri a campanha, eu mereço agora essa bênção. Aí ele fala assim, não filho, não é porque você merece não, é pela minha graça. Você não merece nada, nós não merecemos nada, tudo que recebemos é pela graça de Deus. Está entendendo aí? Esses tipos de ensino faz a gente colocar a nossa confiança em pessoas, em rituais que nada servem, que Deus não olha para nada disso. Enquanto isso, a gente vai enchendo o nosso templo de imundícia, a gente vai poluindo o nosso templo. Irmãos, eu tenho que perguntar também o que está sendo encontrado no nosso templo. Ele está manchado pelo pecado? Ele está sujo? Talvez sujo demais, que você acha que não possa mais ser limpo. Irmãos, Acais, ele tinha pecados terríveis, abomináveis, mas com certeza o pior pecado de Acais foi não se arrepender e fechar permanentemente o templo de adoração a Deus. Esse foi o pior pecado de Acais. Sabe, irmão? Ele começou a enveredar pelo pecado e se entregou totalmente ao pecado e à idolatria. Se afastou completamente de Deus, fechou as portas do templo. Irmãos, eu costumo dizer que essa é a síndrome de Adão, sabe? Porque Adão pecou, aí o que é que ele faz? Se escondeu de Deus. Assim é a gente também. A gente peca, a gente se esconde de Deus. A gente não quer estar na presença de Deus. A gente se sente totalmente desconfortável. Mas quer saber, irmão?
que a gente deve fazer é justamente o contrário, irmão. Você, né, pecou, abra as portas do templo, não feche as portas não, meu irmão. Viu? Porque é lá no templo que você vai buscar a Deus. Porque é lá no templo, no seu coração, clamando que Ele vai te ouvir, porque Ele é misericordioso. E lá é onde Ele vai te libertar. E lá é onde Ele vai te curar. E lá é onde Ele vai escutar a tua oração e sarar a tua terra, meu irmão. E aí como é que faz se você fecha as portas do teu templo, fecha as portas do teu coração? Irmão, é porque eu pequei hoje. Eu também, irmão. Eu pequei hoje, eu peco até em pensamento. E aí? A Bíblia fala que a gente pega até em pensamento. Mas aí é para onde a gente tem que ir, para dentro do nosso templo. E lá buscar a purificação, a santificação para os nossos pecados. Buscar a Deus para uma transformação de vida. Só que aí quando a gente vai fazer isso, né, quando é de noite que a gente tem um tempo, que a gente quer um tempo com Deus, um tempo de qualidade com Deus, e aí a gente vai entrar no nosso templo para buscar Ele, para render a nossa adoração, e aí a gente não consegue. Por quê? Porque dentro do templo tem muita imundícia. Dentro do templo tem idolatria, está cheio de idolatria. Tem aquele apóstolo lá junto com você dentro do templo. Tem aquela campanha lá com você dentro do templo. Tem aquele pecado lá com você dentro do templo, aquele que você não consegue se livrar. Irmãos, a gente tem que fazer que nem Ezequias. A gente tem que colocar para fora do templo toda a imundícia. A gente tem que purificar o nosso templo. Templo, irmão, é lugar de santidade. Templo não é lugar de imundícia. Templo é lugar de adoração a Deus. Templo não é lugar de idolatria, meu irmão. A gente tem que ter isso nas nossas mentes. Eu sou um pecador igual a vocês. Entendeu? Estou trazendo essa palavra para vocês, porque primeiro ela dói em mim. E a gente tem que estudar a Bíblia pelo que ela realmente diz, e não pelo que eu gostaria que ela dissesse. Está entendendo, irmão? Então, é tendo essa verdade que nós teremos a nossa vida transformada. Quer um exemplo, irmão? De noite, quando você vai buscar a Deus, você chega lá, se prostra diante dEle, para adorá-lo, para conversar com Ele. Só que de dia você passou o dia inteiro no Instagram, vendo foto de mulher de biquíni rebolando, meu irmão. Põe a mão na consciência. E como é que de noite você quer se desligar de tudo isso e ir para o templo? Irmãos, o próprio Cristo disse que os nossos olhos são a janela da alma. Tudo que entra nos nossos olhos vai para o nosso templo. Irmão, fica lá dentro e mancha o nosso templo, certo? Tudo isso vai manchar o nosso templo. Então, irmão, a gente tem que nos policiar, porque os templos são maus. A gente olha ao redor, o mundo está louco. A gente só vê iniquidade para tudo quanto é canto. A gente só vê desgraça, irmão. A gente só vê o certo virando errado e o errado virando certo. Irmão, então se a gente não cuidar da gente, não cuidar do nosso tempo, como é que a gente vai ter um tempo de qualidade com Deus? Como é que a gente vai ter uma mente santa, um coração santo, se a gente não fizer isso? Se a gente não retirar toda a imundícia do nosso tempo? Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Confia em Deus, irmão. Porque pare de confiar no homem. Pare de confiar, pare de colocar sua confiança em político A, político B, campanha A, campanha B, congregação A, congregação B, congregação. A vida é muito incerta. Hoje você pode estar aqui nessa congregação, amanhã não, irmão. E o teu templo não. Você está com Ele todo dia. Ele para sempre vai ficar com você. Então não ponha sua confiança em congregação. Claro que
Você deve prestar atenção que é pregado nessa congregação, que é ensinado nessa congregação, se está saudável ou não. Mas o principal, meu irmão, é o templo que está dentro de você, certo? Só quem pode te ajudar, no final das contas, é Deus. Irmão, e Ele está bem próximo de você, pronto para te escutar, pronto para te consolar e transformar a sua vida. Lembre-se de que apenas ter os olhos e ouvidos inclinados a você, Ele tem muito mais do que isso. Ele mora junto com você. Acais tinha tudo, tinha Deus ali, pertinho, do lado dele. O templo estava do lado dele em Jerusalém. Era a solução dos seus problemas, mas ele fechou as portas para Deus. Se apoiou em homens e na idolatria e se entregou no pecado. Irmãos, então no dia de hoje a gente não deve fazer como Acais, a gente deve fazer como Ezequias. Abrir, irmão, eu sou pecador, mas as portas do teu templo e as portas do meu templo precisam estar abertas de dia e de noite, sempre para adoração. E sempre precisamos nos policiar para manter o templo limpo, o templo purificado, sem imundícia, meus irmãos. Amados, desculpe, eu passei um pouquinho do tempo. Eu espero sinceramente que essa mensagem tenha edificado a vida de vocês hoje. Eu quero que Deus abençoe a todos e assim, eu quero dizer que sou um pecador igual a vocês, mas a palavra de Deus, irmão, ela é fiel, certo? A palavra de Deus é a verdade e nós temos que nos permitir sermos transformados por essa verdade, porque se a gente não fizer isso, do que vale a gente estar aqui, né? Era muito melhor a gente estar em casa. Se a gente não está disposto a ser edificado, a ser transformado por essa verdade, por essas palavras, era muito melhor a gente estar em casa. Pense nisso, meu irmão. E que Deus te abençoe. Meu paz e graça a todos.